Conto de Ambrose Bierce, nascido em 1842, morto em 1914, com a tradução de Paulo Soriano, retirado do site contosdeterror.site. Conto chamado Um Frio Cumprimento. A narração é de Marcelo Fávaro. Eis a história contada pelo falecido Benson Foley, de São Francisco. No verão de 1881, conheci um homem chamado James Conway, residente em Franklin, Tennessee. Viera a São Francisco a bem de sua saúde. Eis um homem iludido. E me trouxera uma carta de apresentação do Sr. Lawrence Barton. Eu conhecera Barton, então capitão do Exército Federal, durante a Guerra Civil. Finda esta, estabeleceu-se em Franklin e, com o tempo, eu tinha motivos para acreditar nisso. Tornou-se um advogado de prestígio. Barton sempre me parecera um homem honrado e sincero. A calorosa amizade que ele expressava em sua carta pelo Sr. Conway era-me prova suficiente de que este merecia a minha confiança e estima. Certa feita, durante um jantar, Conway contou-me que fizera solenemente com Barton o seguinte pacto. Aquele que morresse primeiro deveria, se possível, comunicar-se do além-túmulo com o remanescente, mas de uma forma inequívoca. A maneira de realizar-se o acordo ficaria sabiamente, pareceu-me, ao luto daquele que falecera, em função das oportunidades que as suas novas circunstâncias lhe poderiam oferecer. Algumas semanas depois dessa conversa, na qual o Sr. Conway referiu-se ao acordo, eu o encontrei a caminhar lentamente pela rua Montgomery. Aparentemente tinha um ar absorto, imerso em profunda reflexão. Cumprimentou-me friamente, com apenas um breve aceno de cabeça, e seguiu adiante. Deixou-me parado na calçada, com a mão algo estendida, surpreso. E naturalmente até um tanto ofendido. No dia seguinte, voltei a encontrá-lo na recepção do Hotel Palace. Vendo-o prestes a repetir a desagradável cena do dia anterior, interceptei-o em uma porta, com uma saudação amigável, e pedi-lhe sem rodeios uma explicação para aquela mudança de comportamento. Ele hesitou um momento. E depois, olhando-me francamente nos olhos, disse: Eu não creio, Sr. Foley, que eu conserve o direito à sua amizade, uma vez que, parece-me, o Sr. Barton me retirou a dele. Asseguro-lhe que eu não sei o motivo. Se ele ainda não me informou, bem, provavelmente o fará mais tarde. Mas, repliquei, eu não tive notícia alguma do Sr. Barton. Notícia? Ele repetiu com aparente surpresa. Ora, ele está aqui. Eu o encontrei 10 minutos antes de cruzar com o senhor. Eu dei ao senhor a mesma saudação que ele me deu. Eu o encontrei novamente há menos de um quarto de hora. E o seu gesto foi exatamente o mesmo. Apenas uma mesura, e partiu. Não esquecerei tão cedo sua gentileza para comigo, Sr. Foley. Bom dia. Ou, se preferir, adeus. Bem, tudo isso me pareceu um comportamento singularmente atencioso e delicado por parte do Sr. Conway. Como as situações dramáticas e os seus efeitos literários são estranhos ao meu propósito, explicarei imediatamente que o Sr. Barton, é claro, estava morto. Havia falecido em Nashville 4 dias antes dessa conversa.
Visitando o Sr. Cowley, informei-o da morte do nosso amigo, mostrando-lhe as cartas que participavam o seu falecimento. Ele ficou visivelmente tão afetado que não pude alimentar qualquer dúvida quanto à sua sinceridade. Mas parece-me incrível, disse ele após um momento de reflexão. Eu suponho que devo bom, com certeza, devo tê-lo confundido com outro homem. Eu creio que a saudação fria deste último foi apenas o cumprimento civilizado de um estranho para comigo. Lembro-me que, de fato, ele não tinha o mesmo bigode de Barton. Sem dúvida era outro homem, concordei. E nunca mais o assunto foi suscitado por qualquer um de nós. Mas eu tinha em meu bolso uma fotografia de Barton, que fora incluída na carta que a sua viúva me enviara. Havia sido tirada uma semana antes da sua morte. E nela, Barton não estava de bigode. Eu particularmente gosto da elegância que as pessoas do século XIX contavam as histórias, inclusive os causos mais extraordinários, como você ver um amigo na rua. E essa história de você ter um contato com uma pessoa que morreu há pouquíssimo tempo, seja ele andando na rua, seja por uma mensagem, agora atualmente, uma mensagem de WhatsApp, isso, várias histórias que a gente pega aí na internet, a gente vê o mesmo mote, né? A mesma raiz da história, né? Um amigo, um parente, alguém que acabou de falecer e que você recebe uma mensagem ou uma visão, né? Isso é bem interessante e por vezes muito assustador, né? Imagine, você recebe um áudio do seu amigo e daqui a pouco uma mensagem de um familiar que ele havia morrido pouco tempo antes, um dia antes, por exemplo. A gente espera sinceramente que haja uma resposta científica para todas essas indagações, questionamentos, lacunas deixadas pelas leis da natureza que a gente conhece hoje. São muitos relatos de aparições, de vozes, de fantasmas, e nem tudo a ciência pode explicar. Embora eu, particularmente, o narrador, minha visão, eu já li muitas histórias de terror e hoje em dia eu não acredito em nenhuma aparição, nenhuma voz, nenhum áudio de fantasmas. Tem gente que em vida já parece um fantasma, né? Imagina depois que morre aí que não vai mandar mesmo mensagem pra gente, né? Os sumidos. Olá, sumido, tudo bem? E você? O que você acredita? Você tem medo de levantar à noite e ir até a geladeira tomar um copo d'água? Você tem medo de ficar sozinho em casa? Você fica apavorado quando a energia acaba e você precisa ficar no escuro? E animais? Você tem medo dos seus animais? Um gato que fica olhando para a parede sem motivo? Um cachorro que late sem nenhum motivo aparente? Tudo isso é assustador, não é verdade? Eu, particularmente, embora não acredite em quase nada, tenho um certo receio de janelas à noite. Olhar pela janela à escuridão não chega a ser um pavor, vai. Mas é um receio, realmente, de algum rosto aparecer na janela à noite, principalmente janelas de banheiros. Eu tenho medo também de cidades pequenas à noite. Eu acho que por ter sido criado aqui na cidade grande e a todo momento tem um carro passando na rua, uma pessoa, certa vez eu estava voltando de um restaurante e preferi voltar andando. Estava numa viagem numa cidade muito pequena, devia ter uns 5.000 habitantes apenas.
Era um domingo à noite, todos os turistas já tinham ido embora e eu estava voltando com a minha esposa do restaurante. E aquele silêncio, aquela névoa baixa, aquela completa ausência de qualquer ser vivo andando ali na rua, aquilo me deu medo. E você? Você já viu um fantasma? Conte aqui nos comentários. Quem sabe a sua história pode virar um conto. Até a próxima.